FUSPO em Porto Novo. Estamos hoje aqui no estúdio da SA-TV para fazer a abertura e também falar algumas coisas de um clube que existiu aqui na cidade de Itapiranga, que não tinha campo na época, jogava em campos emprestados ou em campos alugados e que hoje não existe mais. Nós tivemos imensas dificuldades de conseguir com que o pessoal da época falasse alguma coisa sobre o clube, até porque a grande maioria foi embora de Itapiranga. Chamava-se na época o Esporte Clube Porto, ou Porto Esporte Clube. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. O Ilvar, aqui, o nosso companheiro, chegou a jogar no segundinho, não sei se conseguiu chegar no primeiro time, porque o clube durou, acho que no máximo 4 a 5 anos, como vários aqui no município. Nós já tivemos depoimento, que vai passar mais tarde, do nosso amigo Valdeci Berté. E agora nós vamos bater um papo aqui um pouquinho da história desse Porto Esporte Clube ou Esporte Clube Porto. Feda, eu acho que o Porto, ele teve a importância na época, eu me lembro, vou tentar me lembrar, a gente era jovem, 16, 17 anos ali, participando de um clube que também estava iniciando, né, Fede? Então era toda uma questão bem turbulenta, mas eu me lembro ali que era bem legal, tinha a referência do Porto, era o posto BR do tempo do Dilson, do Caco Schossler ali, né, do Galo, né, que eram pessoas, o Galo no caso, um apelido, né? Eu até vou ajudar o Ilvar. O clube foi fundado praticamente ali no Alto Posto Unidos, era o nome, né? Uma coisa assim, né? O Posto BR. Posto BR, como o Porto, o nome foi porque era em função de ser junto ao Porto da Barca. E os 4 mentores, assim, os maiores que resolveram fundar o time, era o Carlos Alberto Schosser, o Caco, que era um dos que mantinha o posto, era um dos administradores ali do posto. O Enio Dornelles, o popular Enio Melo, que era funcionário do posto. O João Carlos Hemming, mais conhecido como Galo, que também era funcionário do posto. E o Juarez Ferretti, mais conhecido como Marreco, que também funcionário do posto. Então, eles podiam ter até, na época, ter dado o nome de Alto Posto Unidos. Não ficaria fora de contexto. Mas foram eles que fundaram o Porto Esporte Clube. Não, era bem legal. E as dificuldades, o Valdeci também deve ter relacionado um pouquinho, desde irmos ao campo de caminhão, todo esse processo, como eram os clubes antigamente, o Porto também passou. E algumas coisas que para mim marcaram muito foi a saída de caminhão. No sábado nós íamos pedalar no baú, né? Acho que era no potreiro do Fux. Isso durante a semana era um potreiro, tinha gado lá, então
obviamente o gado vai pastando, vai defecando lá, só que tínhamos que limpar isso por domingo. Então o primeiro ofício, principalmente do segundinho, era no sábado dar uma limpada no campo, organizar, pintar, tudo feito assim, de forma bem solidária, assim, para que a coisa acontecesse. Eu me lembro, o Porto, quando foi fundado, se não me engano, em 86, começou jogando a terceira divisão. Aí ele conquistou o acesso para a segunda e depois para a primeira. Ele chegou a disputar a primeira divisão e tinha um time razoavelmente bom, chegava a bater de frente com as equipes mais tradicionais aqui de Itapiranga. Sim. Mas eu acho que o declínio do Porto foi na época que foi fundado o Floresta, que foi nos anos 90, início, 1990, 89, 90 ali, foi fundado o Floresta. E alguns que jogavam no Porto foram jogar no Floresta, então... Se dividiu um pouco. E o pessoal também começou a sair de Itapiranga, né? O Marreco saiu, o Galo saiu, o Zoológico meio se desfez. E aí o Porto não se manteve mais. Também vamos lembrar, acho que ali perto, quem era das redondezas, o Nico Coleman, né? Isso. O Ari, eu acho que também chegou a jogar. Chegou a jogar. Então era um time ali de um grupinho que se conhecia muito bem. Então isso também favorecia o Porto no engajamento do time. Tínhamos alguns reforços, como são chamados hoje, de um pessoal aí de fora, que eu sempre me lembro, o grupo de zaga eram dois jogadores que vieram, acho que do Rio Grande do Sul, enfim. Então eles eram uma situação assim, vinham e faziam um jogo duro, pesado, né? Então isso também marcava o Porto como um time pegador, assim, que tinha uma turma pesada para buscar resultado, né, Felipe? Inclusive o Porto, um ano, não precisou mais passar por essa dificuldade de limpar o campo. Eu me lembro que em 88 foi feito um contrato com o Cometa de comodato, não sei direito como é que era, e o Porto passou a mandar os jogos dele no estádio da Montanha do Cometa. Então, o campeonato municipal, as tabelas eram feitas para que o Cometa jogasse um domingo em casa e no outro domingo o Porto jogava. Então, se revezavam utilizando o estádio da Montanha. E já que a gente está tentando lembrar, já que a gente não conseguiu trazer o pessoal para comentar, porque tem muita gente distante, inclusive o FIBA, né? Que também é uma pessoa aí que todo mundo conhece, também jogou no Porto, e também está fora hoje, então bem distante, né, Fede? E dificulta a gente conseguir um vídeo deles, uma fala deles. O FIBA é o Paulo Ivanoski, filho da Nila Ivanoski e do seu Luiz Ivanoski, que era um dos jogadores das antigas, aí, um zagueiro muito bom, da época do Itapiranga. Pois é, então tem uma história aí. Então o Porto, ele teve uma vida curta, né, como muitos clubes, mas naquela época, né, que ele viveu, ele teve a sua importância, teve, de repente serviu para muitos jogadores ser reconhecidos ali, deram continuidade. Então sempre um clube, mesmo que temporário, né, Fernando? Ele tem a sua utilidade. Deixou a sua marca. Deixou a marca. Porque sempre que a gente vem aí para Itapiranga, fala com o pessoal, daí sempre começa a relembrar as histórias, como a gente relembra quando chega no interior, né? Toda vez que a gente chega lá para gravar um programa no interior, sempre tem uma historinha para contar, né? Que envolvendo, mas o Cometa jogou, o Aliança veio, tu fez, aconteceu isso e tal. E o Porto, a gente sempre nas rodas de amigos, sempre entra umas histórias, conversa do Porto. Então deixou a sua marca e por isso que a gente foi atrás e conseguimos fazer esse pequeno resgate. Não é um resgate total, mas acho que é uma coisa que valia a pena nós registrarmos. Deixar o registro, né? Porque o Porto, ele viveu naquela época dos anos 86 ali, né? Ele viveu a dificuldade que era ter um campo de futebol, né? Formar um clube, desde um fardamento de camisa, o jogador, né,
o time todo dispor de chuteiro. Eu sei que quem tinha chuteira, Feda, naquela época, principalmente lá no Segundinho, nossa, isso era um avanço. Então, essas coisas todas o Porto viveu, né? Essa dificuldade serviu de ensinamento para muito jogador que depois pode ter, né, galgado aí no Cometa, em outros clubes aí, mas teve o aprendizado raiz ali no Porto, no campo ruim, vamos dizer assim, que era, porque não era aqueles campinhos de hoje dia planinho, tinha que jogar bola nos cucurutos, grama alta, com campo mal sinalizado, enfim. Mas essa é a história raiz do Porto no seu tempo, né? E em seguida também o nosso amigo Valdeci Berté também vai deixar o seu depoimento, vai contar mais algumas histórias que ele jogou muitos anos no Porto ali, então ele vai nos contar algumas histórias. Olá, minha saudação, eu me chamo Valdeci Luiz Berté, sou natural aí do Rio Grande do Sul, anos atrás pertencia a Tenente Portela, hoje é Barra do Guarita, aí linha Jabuticaba, e estou em Itapiranga já desde os anos 77. E venho aqui para contar um pouco da história aí do Porto Futebol Clube, né? Alguma coisa que a gente ainda lembra, né? Primeiro parabenizar aí, né? O Feda e todo o pessoal que está organizando buscando, né? Na memória aí, muitos acontecimentos aí do passado, dos clubes de futebol, de quem participava, dos tempos ainda de Tunápolis, de São João do Oeste, né? E lá nos anos 80, né? Final dos anos 80, começou a surgir em Itapiranga uma nova força do futebol, que se chamava Porto Futebol Clube. Uma ideia aí que começou aí com alguns amigos, né? Eu lembro ainda, quem começou aí foi o Juarez Ferretti, mais conhecido na época como Marreco, né? E também o João Carlos Emin, chamado Galo. Quem chamar o Galo de João não conhece, mas chamado de Galo conhece. E também o Carlos Schosser, né, que é o Caco, né? E também aí o Valmor Menucin e o Paulo Ivanoski, né, o famoso FIBA. Então teve uma turma aí que começou esse clube na época aí, né, que era para ser uma terceira força aí do município de Itapiranga, onde tinha o Cometa, tinha o time da Seara, né, tinha também o América, de linha Laranjeira. Aí eram os times mais fortes aqui, daí tinha aí Cristo Rei, né, o São José, tinha o Aliança, tinha o Vila Nova, tinha o Grêmio Tunense. Então eram as forças aqui da região. Itapiranga estava surgindo então a terceira força aqui na cidade, né, que seria o Porto. Aí a gente tinha sonhos, né, de fazer a sede própria e tal, aqui em Itapiranga a dificuldade era encontrar um lugar adequado para fazer um campo de futebol, uma sede, né, devido ao pouco espaço, né, que temos aqui para conseguir um espaço aí para fazer um campo de futebol. E aí participamos de alguns campeonatos municipais na época. Eu me lembro que participava Tunápolis, São João, e dava umas competições bem legal, bem bacana mesmo, né, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, né, que é o celular e tantas outras coisas que hoje atrapalham um pouco, no bom sentido, né? A juventude hoje muitos não querem entrar no mundo esportivo, de praticar esporte, né? E na época tinha muita gente que gostava, a juventude, né? Eu mesmo, na época, tinha acho que uns 20 anos, quando eu comecei aí a jogar no Porto, né? Antes eu jogava aí corria atrás da bola, né? Porque jogava pouco, né? Jogava no Baú, no Palmeiras do Baú, jogava lá na esquina Jabuticaba, né? Então a gente gostava de participar, não tinha esse negócio de valores, de cobrar para jogar. A gente subia no caminhão, né? Naquela época nem tinha ônibus, né? Poucos tinham carro, tinham moto, e a gente andava de ônibus, de caminhão, subia em cima do caminhão. As leis eram um pouco diferentes, né? A gente subia em cima do caminhão e vamos jogar bola, né? Ia lá, você me lembra que nós jogávamos lá no Vila Nova de Tunápolis, né? Jogava lá no Grêmio, jogamos em São João, tem no Ipiranga, se não me engano, aí de São João, Estrela, é um outro time lá, não me lembro agora o nome do time, mas assim, Pupi, Dourado, Santo Antônio, lá em Conceição, a gente participou em muitos Beato Roque, Cristo Rei aí,
Então era legal. Mas também nós não tinha muita responsabilidade, assim, tem que ganhar para ser campeão. Claro, a gente se esforçava, né, para chegar lá. Mas queria participar, praticar esporte, correr atrás da bola, né? Perdia ou ganhava, para nós tudo era festa. Claro que a gente jogava para ganhar. Teve anos ali que a gente chegou nas cabeças e tal, né? Mas a gente tinha uma turma muito legal, uma amizade assim, o que predominava mesmo naquela época era uma amizade, era uma turma bacana que a gente participava, né? Depois dos jogos, o nosso ponto de encontro, né? Sempre era no Colma, né? Que Deus o tenha nas alturas, né? O Sr. José. E tinha os meninos ali, o Arizinho, o Nico, até acho que o Carlito jogava também, jogou um pouco no Porto, né? Mas mais foi o Nico e o Ari, né? O Ari era o ponteiro lá, que era o filho do vento, né? O homem corria que era uma loucura. Mas era até uma época boa. Aí tinha o Galo, tinha o Remy, tinha o Gilmar, o meu irmão, o Dorildo também jogou, meu irmão. Tinha quem mais? O Fiba, e o Caco, tinha acho que o Lobão jogou também, o Bergamini era goleiro. E tinha um pessoal do Rio Grande também que participava aí com a gente, né? Então era muita gente que, acho que era o Marino, o Spies ou o Chico, não me lembro quem é dos dois aí, que jogava, né? Eu ainda tenho uma fotinho aqui o Cléo, né? O Cléo era goleiro. Ainda guardei uma foto da época, né? Essa foto tem aqui uma turma, né? Mas teve outros talvez outros amigos, né? Que participavam, devem ter algumas lembranças também da época. Mas eu guardei essa foto aqui. E então aqui tem o Dr. Basílio, né? Que participava também como zagueiro. Aqui tem o Galo, o Valmor Menucim. Tem só dois, o Alemão, né? O Alemão para quem é das mais antigas, ele é filho do Alemão que era churrasqueiro no Colma antigamente, né? O Alemão hoje não sei onde é que, não tive mais contato com ele, né? Mas o FIBA, por exemplo, o Paulo Ivanovski, acho que deve estar no Nordeste, Espírito Santo, se eu não me engano. Então, assim, pessoal, é uma época boa e como é gratificante, né? É bom falar dessas épocas aí. A gente nunca foi jogadora, a gente gostava do esporte como gosta hoje, né? Hoje, se eu não tivesse problema nos meus joelhos, estaria correndo ainda, jogando um futebol 7, aí, um futebol de salão, mas a idade vai chegando e os problemas vêm surgindo. Então, sim, foi anos de convivência, de amizade, né? Teve rivalidade na época com o Cometa, teve rivalidade era uma época assim, de rivalidades, né? Assim como tinha na época Cometa e São José, Cometa e Aliança, Cometa e Grêmio Tunense. Na época a gente queria bater de frente, mas não tinha condições, né? Porque o Cometa sempre teve um time bom, né? Imagina na época aí com o Feda, com o Pingo, com o Kiko, com o Nuna na zaga, né? Era uma galera assim que o Valde, se não me engano, jogava na época também. Então era um timaço, aí tinha um pessoal de Frederico que vinha jogar também aí, né? Era um time, o Leco de goleiro, era um timaço. Então era difícil ganhar do Cometa, né? Eu acho que nunca conseguimos ganhar deles, mas a gente participava, assim como tinha o time da Seara também aí na época, que eles participavam dos campeonatos, também era um time bom. E nós jogávamos no campo da Seara, jogávamos no campo do Cometa, jogávamos no campo do Baú. Então foi uma época assim que a gente traz boas lembranças dessas épocas aí. E depois, com o tempo, né, teve o pessoal que se mudou, né, o Marreco acabou indo para o Mato Grosso, que era o pilar do time, né, o cara que tinha a intenção, né, de a gente construir uma sede própria. E como não surgiu esse lugar, esse espaço para nós fazer, né, construir a nossa sede e tal, acabou se dispersando e a ideia foi esfriando e com o tempo o time acabou acabando, né, não existiu mais o Porto e aí a gente acabou também se desligando e daí o pessoal foi para jogar para outros times, né, mas teve muitas brincadeiras e quando ganhava então, meu Deus do céu, era foguete, era festa, era ali no Colma o pessoal até às vezes pedia, mas o que está acontecendo no Colma? Porque era foguete, então foi uma época bem divertida, os anos 80, um pouco dos anos 90 aí, onde a gente jogou então no Porto Futebol Clube, né? E é um pouco da história aí que temos para
para contar então desse time, até porque não teve muitos anos de convivência, né? Não teve muitos anos de vida esse clube, né? Acho que teve não me lembro, uns 4, 5 anos, né? Então é um pouco da lembrança que a gente tem aí do Porto, né? Outro dia eu postei a foto aí, essa foto que eu tenho, acho que foi final de semana passada, né? Fui procurar nos meus arquivos lá e achei essa foto, né? E aí, como é bom, né, a gente ter essas lembranças, que daí a gente compartilhou aí e tal, e a tecnologia hoje facilita, né, essa possibilidade. Marquei algumas pessoas que eu tenho aí como amigos no Face e elas começaram a fazer os comentários e tal, né? Então a gente acaba se aproximando desses amigos, dos colegas de antigas, né, que a gente jogava, né? Tem amigos aqui, se eu não me engano, tinha um cara que jogava com nós aí, que é o Canabaro, se eu não me engano, que já é falecido, né, que morava no Rio Grande do Sul. E tem tantos outros que jogaram aqui com nós, que o Erni Caral, se eu não me engano, jogou também, que é meu primo, né, que também já é falecido. O Neri Caral também já é falecido, que é meu primo. O Joãozinho também, que acho que jogava também na época, que também já está nas alturas. Então, assim, ó, são pessoas que, acho que o Lula Lauer, né, que é o final do Lula também, que, né, o pai do Michel, os amigos aí, e tio do jogava no Cometa aí, o Diva, né, tio do Diva. O Lula teve um problema de doença na cabeça uns anos atrás e faleceu novo, né, que Deus o tenha nas alturas também. Então o Lula também participava aí do Porto, né, então são várias pessoas. Eu não marquei, não escrevi nada, né, eu estou falando aquilo que eu lembro da época, né, que ainda a gente segura na memória. Então foram épocas de ouro aí que a gente participava. Hoje a gente vê que ainda o esporte está em ativa, né? Hoje eu tenho um filho de 18 anos, né? Já vai fazer 19, então gosta do esporte também. Tentou o mundo do futebol, mas aí acabou desistindo agora no ano passado. Tem outro moleque lá de 8 anos que também gosta do esporte e eu incentivo também, porque a questão não é ganhar dinheiro, conquistar, sei lá, troféus, alguma coisa, né? O esporte é bom, ele é bom para a saúde, né? Ele te coloca assim, ó, num caminho legal, né? Faz a pessoa se tornar uma pessoa da comunidade, da sociedade, não se envolve, né? Não tem tempo para se envolver com... Talvez hoje a gente sabe que está difícil, muitas vezes, de criar um filho na sociedade que nós vivemos hoje. Então a gente tem filhos e incentiva no esporte, né? Para que ele se torne um bom cidadão, que estude, né? Que cuide da saúde, né? Que evite os vícios, né? Então o esporte, ele tem esses caminhos que é muito, muito salutar para a vida das pessoas, do jovem, né? E tem os antigos, aí como eu falei antes, eu tenho 57, mas se estivesse bom dos meus joelhos, aí estaria jogando bola, né? Como eu vejo amigos meus com 50, com 60 anos, correndo atrás do futebol. Então um pouquinho da história do Porto, né? Que estou contando para vocês aí. E espero que os meus outros colegas aí que estão por aí, o Basílio, né, o Galo, o Caco, que estão aí na região ainda, né, que vem contar, o Enio Melo também, que participou aí com a gente, né, venham contar um pouco da história. Se eu não me engano, o Caco Melo também jogou com nós e talvez ele deva ter lembranças também, algumas fotos, né, então o Caco também pode contar um pouco da história aí. Bacana, pessoal, então é a minha participação aí no programa aí, desse belo trabalho que o Feda vem fazendo aí, levantando essa história aí dos clubes, o que aconteceu no passado, e com certeza ele vai escrever um livro futuramente aí, né, para deixar na memória aí dos itapiranguenses e de tantos outros amigos, né, que já hoje moram em outras cidades, e dos seus clubes que jogaram nos tantas comunidades do nosso interior, Itapiranga, Tunápolis e São João do Oeste. Bacana? Um grande abraço para vocês aí, espero ter contribuído um pouco aí com essa história. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.